Jean, vamos começar então com a sua apresentação pessoal. Conta pra gente quem é o Jean Moraes. Eduardo, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Jean Carlos Sestari de Moraes, certo? Fui segurança, já fui pedreiro, já fui pintor. Por muito tempo fui CLT, mas há 14 anos fundei a JM Cobrança e Assessoria. Dentre esse tempo que eu consegui fundar essa empresa, tive muitas experiências, sofri muito, tá? Não vou dizer que foi fácil, teve muitos perrengues, muita dificuldade, muita falta de dinheiro, até a captação de clientes, foi muito difícil. A desconfiança de uma nova empresa no mercado. Hoje uma nova empresa no mercado é muito difícil você mesmo conseguir entrar no mercado por essa desconfiança. E nós conseguimos. Finalmente entramos no mercado, hoje estamos aí estabelecidos e a JM Cobrança se resume no seguinte termo. Digo que nós somos a ponte, a união entre o devedor e o credor. Essa é a JM Cobrança e Assessoria. Em relação à sua história de vida e superação, conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória até chegar ao dia de hoje. Eduardo, é uma pergunta muito interessante e acredito que seja talvez uma das perguntas mais importantes aqui na nossa conversa. Foram momentos difíceis, Eduardo, foram momentos difíceis. Como uma pessoa CLT consegue deixar e, vamos dizer, abandonar uma coisa segura, concreta, para ser um empreendedor, um microempreendedor, depois um empreendedor e assim por diante subindo. Eu acreditei. Eu simplesmente acreditei no que eu queria. Acreditei também em um grande amigo. Esse amigo, nunca vou esquecer do nome dele. Se chama Lucas. Foi a pessoa que mais confiou em mim. Ele me deu o braço quando eu mais precisei e falou: vem que eu te carrego e eu vou te ajudar. Essa pessoa me ajudou muito e, claro, com a força de Deus e a força da minha cabeça. Porque eu poderia, por muitas vezes, ter desviado. Eu tive várias propostas nesse meio tempo para voltar a ser um CLT. Só que realmente eu não queria mais isso para mim. Porque eu sofri com bullying. Quem é CLT sabe disso. Eu sofri com bullying, sofri com maus tratos ali, patrões são muito rígidos, então passei por coisas que me desanimaram demais e eu vi que chegou um momento da minha vida onde eu sentei na minha antiga residência, né, na ponta da varanda e pensei comigo assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pois eu não consigo mais acordar amanhã pela manhã e ir no meu antigo serviço. Me dê uma luz, me dê uma ideia, que dessa ideia eu vou criar uma grande empresa. E foi assim que começou a JM, foi dessa maneira que eu consegui, com uma ideia que acredito e tenho muita fé nisso, que é uma ideia vinda de Deus, falou: faça exatamente assim. E foi exatamente assim que eu fiz para ter essa empresa que hoje já está em um patamar, graças a Deus, mais evoluído. Jean, agora partindo para a empresa, o que te motivou a fundar a JM Cobrança e Assessoria? Acredito que, com muita sinceridade, que eu acho que a nossa conversa aqui tem que se basear na sinceridade. Acredito que o que eu vou falar agora pode até chocar muita gente. Eu passei necessidade com a Adriano. Mesmo trabalhando como CLT, eu passei muita necessidade. Hoje em dia, quem é CLT sabe a dificuldade que é você pegar o seu salário no final do mês e tentar pagar todas as contas. E você não consegue, porque hoje está tudo muito caro. O que me motivou foram duas coisas. Primeiro, essa escassez financeira, onde eu não conseguia estabelecer nada. Não conseguia adquirir um bem, não conseguiria jamais ter algo relevante
falando de forma financeira e de bens materiais dentre a sociedade. E a segunda questão, o segundo ponto, foi, infelizmente, hoje, graças a Deus, ela tem um pensamento diferente, mas foi a desconfiança da minha mãe. Ela desconfiou e ela falou: ah, filho, fica no banco, não sai não, fica no seu emprego, não vai dar certo, tantos já tentaram. Por que você vai tentar? Qual é a sua diferença para os outros? Você vai tentar uma coisa que não vai dar certo. E isso foi uma motivação, onde eu falei: não, então a sua desconfiança vai ser o meu combustível para eu mostrar que realmente eu consigo colocar a JM aonde ela deve estar, obviamente fundar a JM e hoje está onde ela está. E o que faz a JM Cobrança ser diferente no mercado? Qual que é o grande diferencial dela? O grande diferencial é o que eu acredito que eu falei até no começo, que ela é a ponte. Nós construímos uma ponte. Essa ponte foi uma ponte muito consolidada por nós. Ela foi construída devagar, mas uma ponte bem sólida. Porque existe hoje em dia, ainda quem não está com a JM, empresas que não estão com a JM, que vale ressaltar que nós atuamos no Brasil todo, né? Atuamos em todos os estados do Brasil. Mas ainda existem algumas empresas que não conhecem a JM. E o diferencial é que realmente nós conseguimos aproximar o credor do devedor. Então nós conseguimos fazer isso, construir essa ponte bem detalhada, bem firme. Hoje em dia nós conseguimos que o devedor e o credor tenham um diálogo honesto, um diálogo próximo, um diálogo verdadeiro, onde, como vocês estão vendo aqui, essa é uma das nossas salas, que conseguimos colocar as duas partes para conversar decentemente. E nós também, tanto nós da JM, os colaboradores, eu e a Thaís também, que é a CEO da empresa, veja, os colaboradores, tem toda a questão dessa aproximação. Hoje nós conseguimos fazer com que os devedores se sintam mais tranquilos, porque o devedor antigamente ele tinha um medo igual a quando você está doente e ir no médico. Eu vou no médico, nossa, é muito difícil. Os devedores têm esse problema, os inadimplentes, a pessoa que está inadimplente. Então hoje a gente conseguiu mostrar para ela que a inadimplência ela é passageira. Você consegue passar por ela. Dentre a JM, na JM, a gente consegue mostrar para ela que ela vai passar por isso e sair da inadimplência, de uma forma que ela saia de cabeça erguida. Ela nunca vai entrar aqui de cabeça baixa, ou que ela até entre de cabeça baixa, que pode ser o natural, mas a gente automaticamente já motiva essa pessoa a levantar a cabeça, porque isso é um momento. Você não é inadimplente porque você quer. Você é uma pessoa inadimplente porque algo aconteceu na sua vida. Alguma coisa aconteceu num período da sua vida que você precisou estar ou ser inadimplente. E nesse exato momento que a gente consegue mostrar isso para a pessoa ergue a cabeça e fala: obrigado, eu sei que dessa vez eu consegui entrar em uma empresa respeitada, renomada, e eu vou pagar a minha dívida e vou sair daqui de cabeça erguida. Jean, todo empresário passa por algum desafio, passa por alguma experiência marcante. Você teve alguma? Você enfrentou alguma experiência marcante nessa trajetória sua? Eduardo, enfrentei várias, tá? E enfrento até hoje, como todos os empresários que estão assistindo esse vídeo sabem muito bem do que eu estou falando. Mas eu quero assim deixar duas experiências. Quando CLT, tive alguns problemas. Por exemplo, tive que trabalhar em horários estendidos. Eu não conseguia ter o contato com a minha família. Eu não conseguia ter
tempo com a minha mãe, com a minha esposa. Eu não conseguia, porque eu saía de um lugar, já me ligavam que eu tinha que ir para outro lugar. E dentro desse meio tempo, por muitas vezes eu falo assim, as pessoas até se assustam, mas eu tinha que almoçar sentado no sanitário, entendeu? Aonde eu trabalhava. E isso foi muito marcante para mim. Eu ter que passar, às vezes, abrir a minha marmita, né? A gente levava a marmita e almoçar no sanitário. Era ali 15 minutos, eu almoçava correndo para poder desempenhar, entre outras coisas. E falando um pouco da questão da empresa, né? Gosto muito de lembrar uma situação de uma senhora que eu fui cobrar. Quando eu não conseguia contato com ela, e foi bem no começo isso. Eu estive na casa dela, na residência dela, onde ela, por telefone, ela me convidou, ela falou, vem aqui pra gente tomar um café. Sempre muito educado os meus clientes. Estive na casa dela e assim que cheguei, pude ver que a residência dela era uma residência humilde, uma residência simples. Tinha ali seus animais, seus pets, seus cachorros, seus gatos, enfim. E ela tinha filhos. Não eram poucos. Era uma senhora já e tinha 5 filhos. E essa senhora sentou para conversar comigo, com um filho de colo, e falou para mim, olha, Jean, passei o café para você, vamos tomar aqui, mas assim, eu não quero e nem vou deixar de pagar, certo? Só que essa daqui é a minha realidade. Essa aqui é a minha realidade. Por isso que eu convidei você aqui. Porque a minha realidade é não ter o alimento para os outros. E como eu disse na outra pergunta, muitas pessoas inadimplentes, elas não são inadimplentes porque elas querem, e sim por um momento da vida delas. E foi o momento dessa senhora, que ela estava vivendo de bolsa, família, N coisas. Eu pude perceber que até aquele café que ela tinha passado para mim ia fazer falta para ela. Quando adentrei a residência dela, vi que realmente não tinha condições alguma de pagar uma parcela de R$50. A dívida dela era uma dívida que eu me lembro muito bem, de R$1.023 na época, e até muitas pessoas, assim, dentro do nosso escritório, né, eu falo, do nosso escritório sabem disso. Eu simplesmente paguei, fiz questão de pagar a dívida dela, não informei ela, mas eu fui até o proprietário que nos contratou, fiz o pagamento da empresa, fiz o pagamento para a empresa e agraciei ela com o que Deus me mandou. Levei algumas cestas básicas para ela e muitos doces para os filhos dela. Porque vi ali que aquele olhar de cada criança era uma energia positiva a mais que entrava no meu coração para fazer com que a JM seja isso que a gente conversou. O porquê que a JM é diferente? Por conta disso. Que a JM é humanizada. A JM não visa só o dinheiro, a JM visa o bem-estar do devedor, da pessoa que está ali inadimplente naquele momento. Então esses dois, realmente tem até outros, mas esses dois foram dois casos assim que eu lembro que eu acho que devem ser propagados aí para outras pessoas. Qual o propósito da JM e o seu propósito pessoal de vida como empresário, Jean? Eduardo, uma pergunta, novamente, você hoje veio com perguntas muito inteligentes, parabéns. Como eu já te conheço há algum tempo, sei que é disso para mais, conhecendo você. Eduardo, assim, o propósito da JM é mostrar para os pequenos, médios e depois a gente vai para os grandes empresários, mas para os pequenos e para os médios, que você consegue, que você pode, mesmo sendo um pequeno e um médio empresário, você consegue ser uma empresa organizada. Quando você não é organizado, você às vezes não consegue receber do seu cliente, você não tem ali um documento para falar que ele deve para você, então você não pode nem cobrar ele. São situações que a gente deve passar pro dono da loja
para mostrar para ele como que ele deve trabalhar atualmente, porque o mundo mudou muito. Antigamente, uma notinha de pão valia muito. Hoje a gente precisa de documentos. Se chamam documentos executivos para a cobrança. Então, assim, o propósito da JM é mostrar para os empresários como eles devem trabalhar, como eles devem agir, como eles devem se programar. Principalmente, vou ser contundente nisso, como eles devem agir para com o devedor, para com a pessoa que ainda nem é devedora, para o cliente. Como você deve abordar, como você deve conversar, como você deve tratar as pessoas no dia a dia. Mesmo se a pessoa está devendo para você, existem métodos que façam com que você receba. E aqui estamos conversando, Eduardo, somente da área da cobrança. Lembrando que a própria assessoria jurídica que a JM presta, a gente ensina tudo isso passo a passo para o lojista. Então, o propósito nada mais é do que deixar as empresas conscientes do que elas estão fazendo. Essas empresas precisam de uma regra, uma base de dados e normas de como elas devem trabalhar. E percebemos que elas não estão conseguindo. E quando digo empresas, eu não quero dizer só pequenas e médias, como eu estava dizendo no começo. Empresas grandes, Eduardo. Grandes empresas ainda não sabem como trabalhar. Então nós estamos colocando isso como um propósito para poder essas empresas poderem ter hoje um método mais fácil para estar recebendo, para estar aproximando o devedor delas. Então, aquela ponte que eu falei no começo, ela vai se estreitar e vai deixar o devedor e o credor próximos e, consequentemente, nós da JM vamos estar conseguindo concluir a meta empresarial. Já a meta pessoal é trazer o máximo de pessoas que eu conseguir para o nosso lado. Para o nosso lado, que eu digo assim, para o lado do empreendedorismo. Que você consiga empreender, você consiga ser um empresário de sucesso. E isso é uma meta minha pessoal, porque eu não quero que uma pessoa sofra e passe pelo que eu passei. Eu quero que a pessoa seja um empresário bom, grande, respeitoso, tanto quanto eu. São propósitos e metas que eu coloquei e que eu já estou praticando. E tenho certeza que vou consegui-los. Jean, que conselho você daria para quem está começando agora no ramo, ou para quem passa por alguma dificuldade nos negócios, na vida? Para o empresário em si, né? Para todos que estão aí com a gente. Eduardo, assim, primeiro de tudo, nunca desista. Se você desistir, você vai ser somente mais um. Então, tudo que eu vier a falar após isso, eu vou só agregar. Mas o principal, nunca desista. As dificuldades vão aparecer. As dificuldades existem para mim hoje, que sou considerado um empresário de médio a grande porte. Imagino que para pequenas empresas, empresas que estão começando, vão aparecer N dificuldades. E eu sei todas essas dificuldades, em todos os ramos. Eu passei por isso. Essas dificuldades, elas são provações para a gente. Acredito, novamente, aqui a gente não está para falar de Deus nem nada, mas acredito que Deus coloca provações que você consiga superá-las. Todas essas dificuldades, você consegue superar elas. Você consegue transpor ela, passar por ela e ser uma pessoa melhor, um empresário de sucesso, um empresário que consiga palestrar, um empresário que consiga agregar valores a seus funcionários, porque hoje a base de tudo são os funcionários. Se você não trouxer valores para eles, tratar eles bem, conversar sempre com eles, ver a necessidade deles, se eles estão bem ou não, está faltando alguma coisa,
Então é importante você ter o seu time jogando do seu lado. Como aqui. Aqui eu só sou mais um. Eu sou o fundador, mas eu tenho colaboradores. E esses colaboradores me importam, eu me importo com eles 100%. Por quê? Porque se eles estiverem mal, eu vou estar mal. E eles não são meus funcionários. Eles são colaboradores. São advogados que trabalham muito, trabalham arduamente. Posso assim e quero dar os parabéns a todos eles, mas eu me importo muito. E é uma dica que eu deixo. Se importe com quem trabalha com você, se importe com o seu time. Eu quero deixar essa dica para você que está nos assistindo, para você que está começando o seu negócio agora. Crie, construa algo, uma base forte, uma base firme. Porque se você construir algo na areia, logo vai cair. Não importa seu tamanho, logo vai cair. Mas se for sólido o que você construir hoje, lá na frente vai ser gigante. Então, tenha muito isso na cabeça, que erros vão acontecer, você vai ter que assumir esses erros, tá? Erros acontecem, empresários erram muito, você erra para acertar. Sempre você dá um passo atrás para dar 2 à frente. Então, um pouco da dica, um pouco da sabedoria é essa que eu quero passar para vocês hoje. Jean, para a gente finalizar agora e encerrar, que mensagem você passa para quem está nos assistindo? Olha, a mensagem que eu passo é, primeiramente, tenha foco, tenha força e tenha fé. Se você tiver essas 3 coisas muito importantes, sua empresa já está no caminho correto. Se você ainda é um CLT e quer continuar como CLT, maravilha, mas seja sempre o melhor. Deixe que as pessoas olhem para você e vejam o quanto bom você é, o quanto bom você é diferente dos demais. Por quê? Tudo que é bom custa caro, concorda? Tudo que é bom. Veja, empresas grandes demandam situações grandes com resultados grandes. Então, tudo isso custa muito caro. Não deixe que ninguém dê valor nas suas coisas. Você coloca o valor nas suas coisas, no seu trabalho, porque só você sabe o que você está fazendo. Afinal, você é o melhor, concorda? Se você é o melhor, a pessoa tem e vai contratar você pelo seu serviço. Acredito também que a humanização, a questão de você entender a outra parte, releve e traga a outra parte. Conquiste ela, traga ela para você. Trazendo a pessoa para você, empresa, seu patrão, seu funcionário, trazendo para você, a conversa já muda. Você já vai estar um nível acima. Estando um nível acima, as conversas já são em outro patamar. Acho que basicamente é isso. Basicamente é isso para você construir algo sólido. Não tem fórmula mágica. Hoje nós não temos fórmula mágica. Existe o fazer e o acontecer. Então é isso. Faça bem feito, que você vai ser o melhor. E é isso. Quero agradecer imensamente por tudo, por essa conversa maravilhosa, que só agregou ainda mais valores a mim e a JM. Quero dizer também que a JM é uma extensão da casa de todos. Todos que precisarem, venham até nós. Nós temos hoje 3 escritórios que atendem o Brasil todo, e eu posso afirmar, procurem aí no Jus Brasil, vocês vão ver, atendemos o Brasil todo. Importantíssimo. Quero ressaltar que o nosso cuidado da assessoria jurídica com as empresas é um diferencial. É algo que eu nunca vi antes. Eu nunca vi. E posso dizer, se você entrar como parceiro da JM, você nunca mais vai sair, porque você realmente vai ver o quanto grande e valoroso é o trabalho de quem trabalha dentro dessa empresa. E é isso, eu acredito que a gente termina de uma forma magnífica, com perguntas excelentes e respostas, acredito que dentro do que você
queria saber e a pessoal que vai assistir esse vídeo também queria saber. Meu amigo, eu só tenho a te agradecer. É um prazer imenso receber você e todos que vão assistir esse vídeo. Já ao longo da nossa trajetória, sempre tem aquelas pessoas que participaram mais, que deram algum apoio a mais pra gente. Tem alguém que você se lembra? Olha, Eduardo, tem sim, tem algumas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grato por tudo que fazem a mim. Eu não costumo me esquecer. Me esqueço dos nomes, tanto que, vou ser sincero, escrevi eles aqui para poder falar com você. Mas vale ressaltar que eu esqueço os nomes, mas não esqueço as atitudes. As atitudes estão no meu coração, tá? Quero sim, primeiro de tudo, agradecer a um grande irmão que começou isso do zero comigo, que foi o meu irmão Lucas Mota, tá? Quero agradecer ele por tudo, pela coragem, pelo incentivo e pela força que ele me deu, certo? Quero também agradecer aos colaboradores. Preciso só pontuar algumas coisas. Por exemplo, doutora Judimara. A doutora Judimara acreditou em mim quando ninguém acreditava, tá? Ela foi a primeira advogada a trabalhar nesse escritório. Então, quando não tinha lá atrás, há 14 anos, ela entrou no escritório, só ela sozinha dava conta de tudo. Então eu quero agradecer muito a ela, porque ela acreditou, ela confiou, ela esteve junto, ela esteve presente nos dias difíceis, que a gente não tinha nada para receber, nenhum processo, nenhuma demanda judicial. Ela esteve lá comigo, certo? Quero agradecer também ao Rafael Dalto. Cara, esse cara é maravilhoso. Falo cara, mas ele é meu irmão. Dr. Rafael Dalto. Muito conhecido, um advogado muito conhecido, trabalhista da cidade de Jurupês. O mais, ele é o referência e hoje é meu sócio nessa nova empreitada. Tenho a JM Cobrança e Assessoria, mas também temos uma outra empresa praticamente do mesmo ramo que seguimos juntos como sócios, tá? Essa pessoa, eu acho que eu perderia dias aqui falando dele, do que ele significa. Mas é uma pessoa abençoada e a família dele também muito abençoada. É uma das pessoas que eu confio assim, eu entrego a chave do meu escritório para ele, porque ele é uma pessoa de extrema confiança. Outra pessoa, Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, esse é uma pessoa assim que o caráter dele diz tudo, a honestidade dele. Se ele tem R$1, esse R$1 é dividido em 2. É dele, metade meu. Ele nunca, em hipótese alguma, fez algo que desabonasse a imagem dele. Então ele é a pessoa da minha... Ele, todos os outros nomes aqui, mas ele é uma pessoa que é de total confiança. Sendo total confiança minha, total confiança para qualquer outra pessoa que contratar a JM. Ele é um dos colaboradores que eu estou falando aqui. É uma pessoa sensacional que eu só tenho a agradecer e hoje ele não é só um advogado, ele é meu amigo e meu irmão, ele é meu amigo pessoal, tá? Com ele vem o Dr. Gabriel, que é o sócio dele, um rapaz mais novo, começando agora, que nem por isso deixa de ser experiente ou deixa falhas. É uma pessoa sensacional que, dentre o que ele se propõe a fazer, ele é o melhor. Eu confio e indico ele. Uma pessoa muito 10, muito bacana, tá? Quero deixar aí claro que é uma pessoa também da minha confiança. Depois dele, vem a doutora Maria Eduarda. Doutora Maria Eduarda é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu falo assim, se eu começasse ontem, eu ia ligar para ela, se eu fosse começar a JM, eu iria ligar para ela e falar assim, doutora, quer ser minha sócia? Vamos entrar de sociedade? Porque ela traz o ponto aqui, ela resolve e te entrega pronto. É simplesmente uma das melhores advogadas que eu conheço, tá?
Então, assim, é uma pessoa sensacional e da minha alta confiança. Da minha alta confiança, tá? Extremamente profissional. Tudo que ela pega para fazer, ela resolve. E, ó, totalmente confiável. Todo mundo que procurar na cidade de Ouro Preto ou fora, pode ir, que é uma indicação que eu faço. Doutora Beatriz, eu conheci há pouco tempo. Entrou como colaboradora há pouco tempo na JM. Mas no pouco tempo eu já percebi que é uma pessoa idônea, de caráter irretocável, uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, que traz alegria para o escritório e traz a felicidade para a gente. Aonde existe a tristeza, chega a doutora Beatriz com a felicidade, com o sorriso. Então ela traz energia boa. Fora que eu vou te falar uma coisa, tá? Ela é uma baita advogada criminal. Tenho que falar, tenho que assumir civil e criminal, mas ela é uma advogada que, olha, eu como empresário não gostaria de bater de frente com ela de jeito nenhum. Ela é brava e ela resolve, tá? Outra advogada, que essa é nosso xodózinho, essa é a mais nova de todas, é a doutora Ana, tá? Doutora Ana Paula, chegou há pouquíssimo tempo, é uma advogada que ela tem poucos anos na advocacia, começou agora, é o nosso xodó, é o meu xodó, ela tá ali na minha total confiança. O que essa menina já está fazendo com tão pouco tempo surpreende eu, você e um advogado mais antigo. Por quê? Porque ela fica quieta na dela, ela não gosta de aparecer, mas ela gosta de trabalhar e resolver. Ela gosta de me ligar e falar, ó, tá pronto, já fiz. Eu falo, parabéns, olha, nota 10. Tá excepcional. E claro, não podendo esquecer, que acho que muita gente já conhece, né? Porque muita gente que entra em contato com a JM tem um primeiro contato com ela. Nada mais, nada menos que é Thaís Belintani, que é a CEO também aqui da empresa, tá? Ela é uma das sócias proprietárias aí da JM, é uma pessoa sensacional, maravilhosa, tanto é que, não por nada, eu casei com ela, né? É uma pessoa maravilhosa, além do financeiro, ela toma conta de praticamente tudo. Hoje, a JM só existe muito por conta dela. Porque ela foi guerreira, por muitas vezes que eu oscilava, ela me segurava, e hoje ela tem a sua importância. Ela tinha que ter um quadro aqui, ó, dela, porque ela realmente é a mola mestre da máquina. Para tudo funcionar, é ela. Então eu quero dar os parabéns a ela, porque o que ela faz, 10 pessoas não dão conta de fazer. Se eu contratar hoje 10 pessoas, essas 10 pessoas não conseguem. Ela trabalha com dor, sem dor, doente, mas ela tá lá todo dia de manhã, das 8 às 5, das 8 às 6, trabalhando, desempenhando e resolvendo problemas. Tanto é que todas as pessoas, proprietário de loja ou o devedor, todos são apaixonados por ela e gostam muito dela. Então, é isso que eu tenho a dizer. Meu amigo, obrigado mesmo. Foi um prazer ter você aqui.